Não está efetivo. Agora sim. Agora começou a gravar. Tudo certo. Bom, então, boa tarde, pessoal. Assim, eu marquei essa aula para a gente poder ter uma conversa, para a gente ver se está tudo funcionando, como é que estão as coisas, né? A gente está aí com essa disciplina de uma forma online, então a gente tem que se adaptar a uma série de coisas. E eu tenho optado em conduzir a disciplina como? Né? Deixando material gravado para vocês, deixando uma série de coisas e a gente procurar fazer interações para trocar uma ideia, para conversar, tirar uma dúvida, né? Só que eu estou sentindo todo mundo muito calado, tá? Então, isso me preocupa porque não é esse o objetivo, tá? Não é para ser uma coisa distante que a gente não tenha interação. Não, não é isso. Pelo contrário, é uma coisa que é para a gente conversar, discutir e aprofundar os assuntos. Tá? Então, assim, o grupo no WhatsApp, um dos objetivos é que a gente ali pudesse ter uma forma rápida de trocar ideia. Acho que o pessoal ficou meio assustado porque eu falei, não, me mande no privado. Aí ninguém nem quis usar o grupo do WhatsApp. Mas não é isso. É porque é uma coisa assim, né? No privado, às vezes a gente fica falando, sempre a mesma coisa, né? Então, não, no grupo a gente consegue ali responder a dúvida de um, que de repente é dúvida de várias pessoas, tá? Então, o grupo do WhatsApp é para a gente conversar, é para a gente interagir. Bom, eu vou, assim, projetar algumas coisas aqui, conversar um pouquinho, para ver se está claro para vocês como é que está a nossa disciplina. E, assim, fiquem à vontade para escrever lá no chat ou para abrir o microfone e falar, abrir a câmera, tudo tranquilo. Fiquem à vontade, como vocês desejarem. Tá? Então, se eu estiver falando alguma coisa, é só me chamar, colocar no chat ou falar alguma coisa que eu paro e aí a gente interage, tá? Então, o objetivo hoje é que a gente possa tirar algumas dúvidas. Então, deixa eu projetar aqui. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter claro é o nosso AVA. Então, o que a gente tem aqui no nosso AVA? O aluno chegou agora, ele olha para isso aqui, ele está perdido, ele não sabe para onde ele vai. Então, eu acho importante, embora eu já tenha falado isso nas outras aulas que estão gravadas, falar isso aqui ao vivo para a gente interagir, tá? Então, você chega aqui, você tem o comece por aqui. Então, o que tem nesse comece por aqui? Você tem aqui algumas informações que são essenciais para você entender a disciplina. Então, a primeira coisa que eu destaquei foi essa questão do grupo do WhatsApp. Não é obrigatório. Tem aluno que diz, professora, olha, eu estou sem o WhatsApp, eu não gosto, eu estou na fazenda, eu estou... Tudo bem, não é obrigado a participar. Por quê? Porque as informações que eu coloco lá, eu também coloco aqui no AVA. Só que o que eu vejo? Né? O WhatsApp é uma forma rápida da gente interagir. Então, a gente veio aqui para a aula. Eu percebi que nem todo mundo tinha entrado. O que eu fui lá no grupo? Fui lá e coloquei, olha, sala de aula aberta. Né? Porque, de repente, a pessoa até se programou para fazer a aula, mas se distraiu, não viu que já estava na hora. Então, você vai lá, joga uma mensagem no WhatsApp, a pessoa, opa, e ela tem a chance de participar. Então, a ideia do WhatsApp é que a gente possa ter essa troca de informações. A gente vai ter uma outra situação, tá? A gente vai provavelmente precisar que todos entrem no WhatsApp por causa do negocinho que eu vou falar mais para frente, tá? Então, assim, aqueles que tiverem realmente dificuldades, eu peço que me relatem para a gente poder buscar uma outra alternativa, caso a pessoa realmente não possa participar do grupo do WhatsApp. Muito bem. Aí, a segunda coisa que vem destacando é o quê? O guia de estudos. Por quê? Porque aqui no guia de estudo tem todas as informações da nossa disciplina. Olha, ele está aqui. Então, guia de estudos. Beleza. Então, aqui no guia de estudo, a gente vem trazendo
né? Qual é o objetivo da disciplina? Que tipo de assuntos serão abordados na disciplina? E aqui também tem o quê? As unidades de aprendizagem. Então, como é que a nossa disciplina, a carga horária, ela está dividida? Como é que a gente vai trabalhar isso? Né? Então, está aqui, olha, nós vamos trabalhar em 3 unidades. Uma unidade que vai até dia 19 de dezembro, aí a gente vai parar, né, o recesso de Natal, Ano Novo, janeiro são férias, então a gente só volta em fevereiro. E aí, no mês de fevereiro, a gente tem uma unidade, e aí, no mês de março, ali, a gente tem uma outra unidade. Tá? Então, a nossa maior unidade vai ser realmente essa unidade 1, que é a unidade que nós estamos cursando nesse momento. Tá, mas como é que vai ser a avaliação disso? Como é que isso vai estar organizado? Aí tem o peso, olha. Então, a unidade 1 tem peso 4 e as outras 2 unidades têm peso 3. E se a gente andar mais um pouquinho, tem aqui, ó, como é que é o cálculo da média? Então se tem esse peso, a gente entende que é pegar a nota da unidade 1, multiplicar por 0,4, somar com a da 2, multiplicada por 0,3, e somar com a da 3, multiplicada por 0,3. Perfeito. A gente consegue calcular essa nossa nota. Mas como é que vão ser essas avaliações? Nossa, unidade 1 é tão grande. O que vai ter nessa unidade 1? A gente pode ter, olha, igual fala aqui, ó, várias formas, uma ou mais formas de avaliação. A gente pode ter uma prova, então, olha, vamos fazer uma prova lá no AVA, uma prova online. Podemos ter uma prova. Mas a gente pode ter algumas atividades ao longo dessa unidade que também valerão a nota dessa unidade. Tá? Então, a gente, com certeza, ao longo desse semestre, não vai ter só prova. A gente tem outras atividades que a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Então, aqui nesse guia de estudo, tem uma série de explicações, tem toda essa nossa dinâmica. Mas o aluno leu, não entendeu nada. Perfeito. Por quê que está tudo bem se o aluno não entendeu? Porque logo aqui embaixo eu gravei um vídeo explicando tudo isso que está lá no guia de estudo. Então, vocês vão assistir esse vídeo aqui e está o passo a passo da nossa disciplina. Como é que a gente se acha, como é que a gente se localiza, justamente aí essas datas, como é que a gente vai avaliar, está tudo aqui nesse vídeo. Tá? Então, é importante que vocês entendam. Aqui está, inclusive, chamando a atenção do quê? O que está destacado justamente nesse ponto do vídeo? Os nossos encontros síncronos. Então, aulas como essa de hoje, qual é o objetivo que eu planejei? Que a gente tenha um momento para discutir os conteúdos. Então, os encontros síncronos, eles não são para eu trazer aula, conteúdo, não. Isso é uma coisa que a gente vai estar disponibilizando como? Vocês vão receber esse material antes, tá? Então, é importante que vocês venham para o encontro síncrono para a gente conversar. E isso está tudo explicado aqui nesse vídeo. O que mais? Aí, logo em seguida, a gente tem já disponível, para auxiliar a gente nesse estudo, 3 livros que eles são disponibilizados pela internet, eles têm os links na internet, e que eu já deixei o link aqui para vocês. Então, a gente tem um livro de microbiologia e bioquímica do solo, né? Esse livro aqui é um livro que a gente diz que é a Bíblia da microbiologia do solo. Ele é um livro assim bem completo, né? Ele traz assim uma série de coisas que a gente tem aqui, tá? Então esses 2 autores, a Fátima Moreira, o José Siqueira, eles assim conseguem abordar todos os aspectos da microbiologia do solo. Esse é um livro de 2006, tá? Então, ele já começa a perder algumas atualizações. Mas toda a base de conceito, ele traz aqui de uma maneira muito clara, de uma maneira muito com exemplos, que ajuda bastante a gente no nosso entendimento. Beleza. Mas a gente tem outros 2 livros. A gente tem um outro livro, que é Microbiologia do Solo. Esse livro aqui é mais antigo ainda, só que ele é um livro que ele é menor, né? Ele tem menos páginas do que o anterior, porque ele é só microbiologia, o outro é microbiologia e bioquímica do solo, né?
Só que, olha, ele é de 92, tá? Então, assim, não é um livro para a gente realmente usar como livro-texto. Mas como ele está disponível, e às vezes tem alguma coisa que a gente quer buscar, que a gente quer entender como era antigamente, então deixei aqui para vocês como exemplo. Então, o mais indicado, nesse caso, é a gente acessar o quê? O Microbiologia do Solo, segunda edição. Por quê? Porque esse livro é uma atualização desse de 92. Tá? Então, o Microbiologia do Solo, segunda edição, olha, ele já é uma atualização. Ele é de 2016. Então, é um livro que está bem mais recente, que já traz vários exemplos mais atualizados para a gente poder trabalhar. Tá? Então, esses livros, eles estão todos na internet, ó, eu só coloquei aqui os links para que vocês possam acessar. Então, esses livros são livros, textos, bases, para que a gente possa estar cursando a nossa disciplina. Antes que alguém pergunte, o meu AVA parece diferente do de vocês, tá? Então, tem várias coisas aqui para baixo que ainda estão bagunçadas, que eu não disponibilizei para vocês. Vocês estão visualizando o AVA até aqui no momento. O que está para baixo ainda não está liberado, não. Vai sendo liberado aos poucos. Tá? Então, esse é o início. Isso aqui era algo que a gente tinha que ter claro na primeira semana. Tá? Então, eu espero que todos vocês estejam com clareza em relação a essa primeira parte aqui. Muito bem. Aí a gente entra na unidade 1, propriamente dita. Tá? Então, o que a gente tem que ver aqui na unidade 1? Bom, então, na unidade 1, a gente tem, por exemplo, a primeira aula que eu tenho gravada e disponibilizada aqui para vocês. Solo como ambiente para a vida microbiana. Então, nessa aula aqui, a gente aborda diversos aspectos relacionados a essa característica. Porque a gente está estudando a microbiologia do solo. Então, a gente tem que juntar os dois fatores. A gente tem que saber quais são os micro-organismos, que características eles têm, mas a gente também tem que saber quem é o solo. Como que ele pode ser moradia para esses micro-organismos? Como é que ele interfere? Como é que ele faz com que os micro-organismos se desenvolvam mais? Que características podem inibir o desenvolvimento dos micro-organismos? Será que eles têm uma relação direta? Será que um modifica o outro? Será que existe variabilidade em pequenos espaços? Será que se eu fizer um manejo eu posso interferir nisso tudo? Então, essa aula ela vem trazendo essa abordagem para a gente começar a entender isso. Então, entender que em profundidade o solo varia. O solo varia, né, na distância, em vários pontos, mas ele também varia em profundidade. E a vida microbiana ela está sendo afetada por isso. Né? Entender que o manejo que a gente faz ali vai influenciar, claro. Porque, por exemplo, a umidade do solo. Então, a gente está agora aqui, ó, numa época, né, que está chovendo em Sinop, não sei se todos estão em Sinop, mas quem está em Sinop está vendo que a gente está vivendo aí um período aí de chuva intensa, né, aparentemente talvez superior à média aí de novembro, porque veio chovendo constantemente, não sei se já está superior, mas aparentemente está diferente dos outros anos. Muito bem. E o que isso interfere com os micro-organismos? Então, será que um solo seco é idêntico a um solo úmido? Como é que a vida microbiana vai se comportar quando a gente pensa nisso? Né? Então, a gente pode pensar, tem micro-organismo que tem capacidade de dispor um lar. Então, para esse micro-organismo, de repente, o nível de água disponível no solo talvez não seja tão limitante assim, quanto para outros, talvez isso já seja. Né? Então, essa visão a gente traz nessa aula. Resistência à temperatura, pH, então diferentes fatores que a gente tem em relação a esse solo, né? E eu gosto de fazer o contrário, né? Porque a gente veio falando e só no final que eu trouxe para vocês uma coisa de definição, né? Do que era realmente
a microbiologia do solo. Não estou localizando aqui. Tá, então a gente começou a trazer esse conceito mais no final. Mas por quê? Porque a gente primeiro precisou entender o solo, falar um pouquinho dos micro-organismos que estavam nele, para depois trazer essa definição. Tá. Aí o aluno veio, assistiu essa aula, perfeito. Só que assim, gente, uma coisa que a gente vai ver é que essa disciplina, quando ela é ministrada de forma presencial, a gente consegue fazer um aspecto muito prático dela. Tá? Normalmente, a gente faz com que vocês montem um experimento. Então, vocês vão coletar solo, nós vamos para o laboratório, nós fazemos algum tipo de análise laboratorial. Tá? Coisa que, nesse momento, a gente não pode fazer. Então, o que isso traz quando a gente faz esse tipo de coisa? Normalmente, a gente iria marcar, olha, a aula hoje a gente vai aproveitar e vai coletar solo, mas durante a semana vocês precisam vir aqui no laboratório. Por quê? Porque o micro-organismo, ele tem o tempo de geração dele, né? Ele tem o tempo de replicagem dele. Então, para cada análise, a gente tem ali um tempo pré-determinado. Então, quando a gente faz esse tipo de experimento, não é assim, não, minha aula é quinta-feira, 1h30, e é só isso que eu posso. Não, a gente tem que disponibilizar mais tempo. Isso é uma coisa que eu tenho visto em todas as disciplinas. Os alunos, não sei por que... Eu imagino alguns motivos, tá? Eu consigo imaginar alguns motivos. Mas a gente está tendo um problema de quê? De que muitos alunos estão achando que simplesmente só assistir a videoaula já significa ter estudado para a disciplina. Então, venho aqui, sento, vou lá, igual eu coloco na Netflix, né? Sento, ligo o vídeo e assisto essa aula. Ah, que legal, que interessante a aula da professora. E acho que é suficiente para me trazer o conteúdo. Minha internet está lenta. E isso não é verdade. Olha, esse é um vídeo de 1h10. Então, assim, se a gente for pensar, nossa disciplina seriam 3 horas. Né? Ela é para ser de 1h30 até as 4h30. Então, a gente realmente teria conteúdos extras para a gente trabalhar. E é isso que a gente tem aqui. Então, vocês verão que em vários conteúdos eu trago coisas extras que vão ilustrando o que a gente está discutindo. Ou então perceba que eu faço até esse recuo, tá? Por quê? Porque tudo que está aqui embaixo está relacionado a esse primeiro conteúdo. Então, são materiais extras relacionados a esse conteúdo. Então, por exemplo, tem esse vídeo aqui da doutora Ana Primavesi. Conhecem a Ana Primavesi? Ela é uma referência, né, em toda essa questão do solo vivo, né? Então ela trouxe essa visão da gente entender que o solo ele não é uma coisa inerte, o solo não é uma coisa sem vida, pelo contrário. Tudo que a gente vê no solo depende da vida que existe nele. Então esse vídeo aqui é um vídeo que traz uma animação, tá? Ele está no canal da Ana Primavesi, eu só coloquei o link aqui. Ó, então, se a gente... vocês têm essa opção, tá? Vocês viram o que eu fiz? Então, eu cliquei aqui e eu trouxe o vídeo para o YouTube. Qual é o ruim? O ruim é que entra propaganda do YouTube. Então, assim, só que quando você traz para o YouTube, você tem um pouquinho mais de controle, né? Então, aí cada um decide se quer assistir direto no AVA ou se quer assistir aqui no YouTube. Então, ele está no canal da Ana Primavesi. Então, eles destacam que isso foi gravado, olha, em 1963, 1968. Né? Então, algumas coisas de qualidade foram perdidas. Só que a qualidade digital, visual, não é o mais importante aqui. O mais importante é que é o conteúdo, a discussão que ela traz de cada componente vivo que existe no solo para manter essa sustentabilidade. Então, ela vem abordando cada um dos seres vivos presentes nesse solo
e como eles atuam na dinâmica desse solo. Tá? Então, assim, é muito importante que a gente assista esse vídeo. Muito bem. Então, eu vou assistir esse vídeo e vou fazendo minhas anotações. Beleza. Aí a gente tem aqui um outro vídeo que ele destaca o quê? Ano passado, 2020, foi um ano dedicado a essa característica do solo, a biodiversidade do solo. Então, a FAO ela fez uma série de ações destacando a importância desse solo. Então, a questão da biodiversidade que existe no solo, quanto que a gente precisa preservar essa biodiversidade. Tá? Então, tem um vídeo aqui que eu tenho que assistir e fazer minhas anotações. Aí tem algumas coisas em relação a isso aqui. Tem alguns outros materiais extras que a gente pode vir consultando relacionado a esse Dia Mundial do Solo, que foi em 2020. Aí a gente já muda de tema. A gente já vem aqui para uma outra aula. Biodiversidade e metabolismo microbiano. Então, essa é uma aula aqui que ela é um pouquinho maior, ela é uma das maiores aulas que nós temos, tá? Essa aula aqui, ela foi gravada junto com a outra turma, a turma do semestre passado. Porém, assim, eu não costumo ter muita interrupção, tá? Então, acredito que vocês vão conseguir assistir sem nem perceber que ela estava sendo gravada junto com a outra turma. E ela é uma aula que, assim, ela traz vários aspectos que às vezes a gente fica meio confuso, né? Por quê? Porque ela traz a biodiversidade, mas ela também traz o metabolismo microbiano. Então, ela traz alguns aspectos do quê? Da bioquímica. Então, por isso que a gente faz uma revisão da bioquímica para entender um pouquinho desse solo. Tá? Então, ela vem abordando aí diversos aspectos dessa biodiversidade. Então, quem são os organismos presentes no solo e o que eles estão fazendo ali, como que eles estão interferindo. Tá? Então, é importante que a gente assista essa aula o quanto for necessário para conseguir captar. Por quê? Porque aqui talvez a gente tenha uma dificuldade por ela trazer esses aspectos da bioquímica. Espera aí que travou aqui. Pronto. Por ela trazer esses aspectos da bioquímica. Então, o aluno olha o ciclo de Krebs e ele tem vontade de sair correndo, né? Mas não precisa, porque o objetivo aqui não é bioquímica. O objetivo é a gente entender a variabilidade do metabolismo microbiano que permite as diferentes adaptações. Então, nós temos várias limitações metabólicas que não permitem que a gente ocupe em determinados nichos, determinados ambientes, que os micro-organismos, devido ao seu metabolismo, conseguem abordar, conseguem utilizar. Então, essa é uma aula, é uma das maiores realmente, as outras estão mais divididas, essa é uma que ficou com um tempo um pouquinho maior. Tá? E aqui tem uma entrevista, um material que ele foi divulgado nessa mesma época de 2020, do Solo Vivo. É uma roda de conversa. Vocês estão vendo o material, né? Então sim, é que sumiu aqui, mas acho que vocês estão. É uma roda de conversa com grandes especialistas na área de microbiologia do solo. Então, essa foi uma gravação feita em 2020 e eles trazem uma série de abordagens. Tá? Então, eu divulguei aqui para vocês porque assim, o conteúdo que eles abordam, a discussão que eles trazem, é algo que é um material muito rico.
tá? Então, assim, é muito importante que a gente venha aqui, que a gente tenha uma curiosidade. Inclusive, alguns desses palestrantes, né, nós conseguimos trazer agora para fazer palestra aqui na UFMT com a gente. Né? Então, a doutora Fátima Moreira, o doutor Jerry Zilli vieram fazer palestra com a gente. Depois eu vou falar disso, mas foi algo que assim me deixou muito feliz para a gente ter conseguido trazer esses grandes nomes para fazer palestra com a gente. Bom, aí, justamente, chegou essa semana que a gente teve, na semana passada, esse seminário de atualização em microbiologia do solo. Esse seminário, ele foi meio que dirigido para pós-graduação em agronomia, que nós temos aqui no campo de Sinop, né, onde eles também têm a disciplina de microbiologia do solo. Então, esse seminário ele fez parte da disciplina de microbiologia do solo da pós-graduação. Mas por que então eu estou aqui querendo que meus alunos da graduação assistam isso? Justamente porque é um material onde a gente conseguiu trazer os especialistas na área e eles puderam interagir ao vivo com vocês. Né? Eu tinha falado que tenta assistir ao vivo, por quê? Porque vocês poderiam fazer perguntas, vocês poderiam ali tirar dúvidas que tivessem presentes. Né? Eu sei que foi fora do horário de aula, então talvez muitos não tenham conseguido assistir. Mas a grande vantagem qual foi? A grande vantagem foi que esse material ele ficou gravado. Então, quem não pôde assistir, vai poder assistir ainda para a gente poder fazer nosso trabalhinho, como eu já falei que a gente vai ter um trabalho sobre isso, né? Mas, assim, eu não queria que vocês assistissem só pelo trabalho, pela nota, mas é porque realmente eles foram palestrantes que eles se esforçaram para fazer o material para Sinop, pensando na gente. Então, eu acho que vale muito a pena a gente valorizar isso. Bom, aqui no AVA eu ainda não coloquei, lá no WhatsApp eu tinha colocado o link de cada seminário, né? Aqui no WhatsApp, no AVA eu não coloquei, mas eu vou colocar, assim que terminar essa aula, eu vou colocar isso. Por quê? Porque aqui no AVA, a gente está só com o link do Instagram. E aí, lá tem que ir no Instagram para pegar o link de cada dia, porque ficou tudo gravadinho todos os dias, tá? Mas para facilitar a vida de vocês e organizar melhor nosso trabalho, eu vou colocar o link de cada uma das palestras para a gente poder conversar. Então, nós tivemos palestras, assim, falando de biodiversidade. Então, a gente teve uma palestra só sobre microbioma do solo. Então, como é que é isso? Que técnicas são usadas para a gente conhecer essa microbiologia, essa microbiota que está ali no solo? Entendeu? Então, a gente teve acesso a algumas metodologias que, infelizmente, aqui em Sinop hoje a gente não tem condição de realizar. E a gente trouxe um pesquisador para trazer essa informação para a gente, sabe? Então, isso aí gera, de repente, possibilidade. Um aluno assiste isso, ele pensa, nossa, que legal. Olha, gostei disso. Vou, quem sabe, fazer um mestrado lá, vou atrás desse pesquisador, saber como que a gente pode aplicar isso na minha área, na minha empresa, né? Trazer isso para o produtor que eu estou dando assistência, como é que isso pode auxiliar. Então, isso é uma forma da gente, assim, agregar valor, né, ao nosso conhecimento. Então, por isso que é tão importante esse pessoal que a gente trouxe de forma atualizada. Um outro tema que a gente teve, né? Então, a gente teve aí fixação biológica de nitrogênio em feijão. Então, a gente fala muito da soja, mas e outras culturas? Como é que funciona isso, né? Nós tivemos uma palestra sobre bioinsumos. Então, como é que é isso? A gente está falando tanto de on-farm, eu vou produzir na minha própria propriedade, como é que é? É só pegar uma caixa d'água, misturar lá e tem meu inoculante, vou lá e aplico? Como é que é isso? Quais são as limitações? Quais são os riscos? O que a legislação permite? O que a legislação não permite? Então, nós tivemos uma palestra sobre isso.
nós tivemos uma palestra sobre... Peraí. Ah, tá, então eu já falei, as duas de FBN, né? A gente teve uma de feijão e a gente teve uma de co-inoculação na soja, isso, de esquecido, de inoculação e co-inoculação. Então, quais são os aspectos da co-inoculação? A gente teve uma de bioanálise, né? Então, bioanálise do solo. Hoje em dia, não é mais só para a gente fazer análise química e física, a gente tem a capacidade de fazer uma análise biológica. Que análise é essa? Que características ela tem? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Né? E a gente finalizou com uma aula sobre micorrizas. Essa palestra, pessoal, assim, foi a que teve mais dificuldade, por quê? Porque a gente trouxe uma palestrante internacional. A doutora Concepción, ela fez a palestra em espanhol. Mas aqui eu trago uma dica. Como ficou gravado, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no YouTube, diminuir a velocidade. Então, já vai falar mais despacito. Então, a gente já consegue, né, entender um pouquinho mais devagar, porque ela vai falar mais devagar. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode ajustar as legendas automáticas, que aparecem por escrito. Por quê? Porque a aula da doutora Concepción foi uma aula assim, muito rica em material. Então, ela assim, tem muitos slides, ela tem muitas animações, né? Coisas assim que, por mais que o idioma ela seja um obstáculo, quando a gente faz esse esforço, a gente consegue compreender muitas das coisas que ela pode trazer para a gente. Tá? Então, isso é uma outra coisa para vocês, né? O idioma é uma barreira que a gente vai ter que vencer. Então, eu não sei como vocês estão, em que ritmo do curso, né? Mas em breve todo mundo vai ter que fazer, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso. E aí vocês vão ter que ler artigos. E vocês vão descobrir que a maior parte dos artigos, eles não estão em português. A gente vai ter vários artigos em inglês. Inclusive, nessa disciplina, a gente vai ter algumas coisas que vai ter que pegar um artigo em inglês para a gente trabalhar. Então, a dica que eu dou é essa, da gente ir devagar, da gente voltar, ir, ler, olhar de novo. A prática faz com que isso fique mais fácil com o passar do tempo. Bom, então... Tá. Aí a gente continua tendo aqui uma série de conteúdos. A unidade 1, ela está completa? Não, ela não está completa aqui para vocês. Então, hoje eu já coloquei mais uma aula aqui. Essa aula, ela tem algumas subdivisões, tá? Eu vou organizar aqui. Mas essa aula, ela é transformações da matéria orgânica do solo e ciclagem de nutrientes. Só que ela é dividida em pedaços. Ela tem uma aula de carbono e nitrogênio, ela tem uma aula de fósforo, ela tem uma aula de enxofre, e eu vou colocar aqui para vocês. Bom, e por que eu tenho que destacar isso, que a gente ainda não terminou, que a gente tem mais coisa para a gente ver? Porque se a gente voltar aqui no nosso guia de estudos, a gente percebe que a unidade 1, como eu já disse, é a maior, então ela vai até o dia 19 de dezembro. Então, a partir de agora, a partir de semana que vem, a gente já vai começar a ter algumas atividades, né, de trabalhos dessa unidade que vão aí compor a nota dessa unidade 1. Além disso, provavelmente na última semana, ali na semana do dia 11 ao dia 19, 12 a 19, a gente deve estar fazendo uma avaliação mais formal dessa unidade. Quando eu faço prova, então, se a gente for fazer a prova da unidade 1, eu não costumo deixar aberto por um único dia. Não. Tá? Eu costumo deixar essa prova aberta por um período maior de tempo. Por quê? Porque muitos alunos já relataram essa questão de que estão na fazenda, que estão trabalhando. Então, quinta-feira, 1h30 da tarde, o aluno não consegue fazer a prova. Ok. Tá? Então, eu costumo deixar essa prova por um período maior de tempo aberto. O aluno tem alguns dias que ele pode escolher e entrar para fazer essa prova. Tá? Eu vou deixar para trazer mais detalhes da prova quando a gente estiver em dezembro, um pouquinho mais próximo. Tá? Mas eu quero chamar a atenção disso,
que ela é uma unidade que ela tem um conteúdo extenso. Então, é muito importante que vocês já tenham começado a trabalhar esses conteúdos aqui. Tá? Então, a gente já está aí na terceira semana, né, de aula, já está indo para a quarta semana, nós já estamos na quarta semana de aula. Então, assim, a quantidade de coisa que a gente já tem aqui já é bem grande. E a gente ainda tem mais algumas coisinhas para acrescentar. Então, é importante que vocês tenham esse ritmo de assistir aula toda semana. Não deixem para maratonar. O pessoal fala isso, né? Não, eu sempre assisto todos os vídeos de uma vez. Não façam isso, pessoal. É um conteúdo muito extenso. Outra coisa, já para já frisar, chamar atenção. É uma disciplina que a gente vai ter algumas coisas. Múltipla escolha, temos algumas questões múltipla escolha, mas a maior parte da nossa disciplina ela vai ser discursiva. Então, se a gente estivesse no presencial, é pegar a caneta e vamos escrever. Aqui a gente está online, a gente está no computador, a gente está na internet. Isso significa que vocês podem consultar o mundo inteiro para fazer uma prova. Né? Então, você senta para fazer um trabalho, você senta para fazer a prova, você vai no Google, pode encontrar ali um monte de informações. E até aí está tudo bem, é ótimo que você faça isso. Eu não sou contra o aluno buscar no Google, buscar outras fontes. O problema é que muitas das vezes, o que acontece? O aluno faz o que nós chamamos de plágio. O que é plágio? Plágio é quando o aluno copia a ideia de alguém, quando ele não faz um texto autoral. E não adianta só mudar uma palavrinha aqui, outra ali. Não. Continua sendo plágio. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir lá, ler, aí você lê, absorve tudo. Ah, entendi. Tá, aquilo, você senta, finge que é uma prova sem consulta, você já consultou primeiro, finge que é uma prova sem consulta, vai lá e escreve. Eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de prova. Tem alguns lugares que fazem esse tipo de prova, assim, mais com consulta, assim, olha, vocês têm meia hora para consultar todo o material. Aí o aluno vai lá, pega tudo que ele tem, lê. Tempo encerrado, pessoal, guardem o material. Agora vamos responder as questões. Aí você começa a responder. Então, a ideia seria mais ou menos essa, pessoal. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem 3 livros textos aqui. E eu já tive aluno que eu vou lá e faço uma pergunta, o aluno vai lá e me bota quase a página inteira do livro como resposta. E ele acha que isso tá legal. Não tá, entendeu? Então, é importante que a gente assim entenda que a gente vai ter que trabalhar essa ideia de escrever, de colocar com as nossas palavras. Tá? Então, a gente tem aí mais de um mês até a nossa prova propriamente dita, a gente vai ter uns trabalhos ao longo dessas próximas semanas, então é importante que vocês tenham já esse costume. Assiste o vídeo escrevendo, isso pode ser uma dica boa. Você vê assistir esse vídeo, entrou aqui, vou assistir o vídeo, já bota o papel do lado e já faz as anotações com as suas palavras. Isso já vai ajudar na hora da prova. Muito bem. Então, eu acho que, assim, dessa parte, era isso que eu queria destacar. Então, ao longo da semana, eu vou, acho que já tentar fechar essa unidade 1, vou tentar colocar, até no máximo, semana que vem, tudo da unidade 1, para aqueles alunos, né, que querem se manter adiantados, já começarem a estudar, não deixar para a última hora. Então, vou colocar tudo aqui. E vamos começar a pensar no nosso trabalhinho. Bom, nós faremos um trabalhinho que pode ser feito de forma individual ou ele pode ser feito em dupla. Então, vocês podem escolher se querem fazer sozinho ou se querem fazer em dupla. Dupla de 2, tá? Pessoal, dá para... Não, dupla de 2. Por que disso? Eu sei que muitos de vocês talvez não se conheçam, né? Então, talvez isso seja uma limitação para a gente poder gerar grupos de trabalho.
Mas lá no WhatsApp pode ser uma forma de vocês interagirem e começarem a gerar esses grupos. Na unidade 1, a gente vai ter um trabalho valendo um percentual da nota. Não sei ainda quanto vai valer, mas vamos supor, vale 1 ponto da nota da unidade 1. Ok. Na unidade 2, a gente também vai ter um trabalhinho valendo um percentual da nota. Vamos supor, vale 1 ponto da unidade 2. Mas a unidade 3, essa não. A unidade 3, ela vai ser especificamente um trabalho. Tá? Então, aqui na unidade 3, que é a unidade que a gente vai estar fazendo lá em março, é uma unidade onde a avaliação ela vai estar relacionada a gente apresentar um artigo científico, a gente trazer um material de microbiologia do solo. Então, aqui, ó, seminário em microbiologia do solo. E por que eu estou destacando isso? Porque a ideia é que o grupo que começar agora, ele já esteja se encaminhando, pensando nesse trabalho aqui. Então, assim, é uma oportunidade agora que vale pouco, então vale 1 ponto. Aí você diz, eu vou tentar fazer com fulano. Aí, no meio do caminho, você vê que não dá certo, você desmancha o grupo, tudo bem, não tem problema, tá? Mas está valendo pouco, aí a gente não consegue organizar. O problema é se chegar lá na unidade 3, aí você resolve montar um grupo com alguém. Alguém que você não conhece, que você não sabe da responsabilidade da pessoa. E isso está valendo 30% da sua nota. Então, esse seminário ele tem um valor de 30% da nota. Então, ele é importante. Então, é bem determinante que vocês tenham essa noção de já pensar no grupo, pensando lá na frente, essa pessoa serve para eu fazer o seminário com ela? Tá? Então, isso vai ser aí um desafio para nós nesse momento online, onde a gente não conhece. Eu não conheço cada um de vocês, né? A gente só sabe o nome. Mas a gente pode tentar fazer esse processo. Tá? Então, fiquem à vontade para fazer de forma individual ou em dupla. Eu vou colocar lá no grupo do AVA uma listagem para que vocês possam ir montando os grupos. Nós temos aí temos 13 alunos matriculados, se eu não me engano, então a gente vai conseguir montar esses grupos lá, tá? Como é que vai ser o trabalho? Na unidade 1, o primeiro trabalho que a gente vai ter vai ser referente a esse seminário. Então, a gente vai ter algumas perguntas relacionadas àqueles vídeos que foram apresentados, né? E o grupo vai ter que aí elaborar suas respostas em função desse seminário. Então, não é uma coisa difícil, né? É uma coisa que só tem porque tem lá uma pergunta, vamos supor, microbioma. Aí, tipo, essa é fácil porque o título da palestra fala lá microbioma. Mas, de repente, pode ser uma pergunta que não dá, pela pergunta, identificar qual é o vídeo. Aí o aluno que não assistiu nenhum vídeo ainda, ele vai ficar, e agora? Aonde que está a resposta disso? E aí ele vai demorar muito mais para localizar essa resposta. Então, a ideia é que, justamente, vocês tenham assistido o vídeo para que vocês consigam responder. Tá? Eu comecei a montar as perguntas, serão todas perguntas relacionadas ao vídeo. Então, quem assistir vai estar a pergunta lá, você vai conseguir responder, entendeu? Mas é uma coisa que a gente vai ter que dedicar esse tempo de assistir para poder responder, que é esse o nosso objetivo. E isso vai ter um valor na nossa unidade 1. No mínimo 1 ponto, com certeza, mas pode ser que tenha um valor um pouquinho maior. Vai depender das quantidades de perguntas. Eu vou terminando, eu aviso para vocês, para que vocês possam se localizar. Então, vamos supor, se valer 1 ponto esse trabalho, a nossa prova ela vem valendo 9. Se valer 2 pontos esse trabalho, a nossa prova ela vem valendo 8. Então, é uma forma da gente até sair daquela prova pesada. Por quê? Porque lá no final de dezembro, então, na semana que a gente vai fazer a prova, a gente vai ter um conteúdo grande de matéria. E provavelmente vocês vão estar em provas de outras disciplinas também. Então, quem já conseguir garantir uma nota, quem já garantiu 1 ponto antes,
já consegue ir para essa prova um pouquinho mais tranquilo, tá? Então, assim, eu acho que essas eram as ideias principais que eu queria trabalhar com vocês. Dizer que a nossa ideia central da disciplina não é fazer aula síncrona, é o material que está gravado. Só que eu gostaria de interagir com vocês. Eu acho que eu vou começar a jogar mais perguntas no grupo, não sei, porque está todo mundo muito calado lá no WhatsApp. Vocês também podem conversar comigo através do quê? Através do chat do AVA. Então, no AVA também tem uma forma de vocês conversarem comigo. Professor, eu assisti a aula tal e naquele ponto lá falou um negócio assim, eu não entendi. Dá para explicar melhor? Isso é uma dúvida que você pode colocar no WhatsApp, no grupo. Mas se você é tímido, não quer, você vai lá e coloca no chat. Pode ser. Que de repente eu vou pegar a sua pergunta e vou dizer, olha, essa sua pergunta é bem legal. Posso responder lá no grupo? Eu não digo que foi você que perguntou, só vou colocar lá a resposta. E aí a gente interage com os demais. Eu respondo para você, mas de repente eu já levo essa dúvida para outros colegas. Tá? Então, o meu objetivo hoje foi deixar isso bem claro para vocês. Tá? Que eu estou aqui à disposição para que a gente faça essa interação. Dúvidas? Podem escrever, não precisa abrir o microfone, não. Sei que todo mundo tem trauma de microfone. Eu também tinha. Ainda tem. Oh, tá tudo claro, entendi bem. Entendeu, João? Que bom, tá? Então, vamos tentar fazer essa interação, tá? Vamos ver se a gente consegue aí interagir um pouquinho mais sobre cada tema. Professor, eu li um negócio assim, assim, assim. De repente tem alguns que estão estagiando, né? Olha, então hoje lá na propriedade aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Vamos trazer essa troca. O que eu não souber, eu vou ser sincero, olha, isso eu não sei, mas vamos procurar junto, vamos buscar junto, tá? Porque ela é uma disciplina que ela tem um caráter prático, que muitas das vezes, assim, o aluno quer uma resposta, e agora? Como é que eu respondo isso, tá? E a gente vai ver que não tem uma receita de bolo. Quem já assistiu um pouquinho das aulas, do seminário, deve ter percebido isso. Porque se muda o solo, se muda o ambiente, se muda o micro-organismo, se muda a cultura. O que eu faço agora? Será que é isso? Eu posso aplicar? Tudo a gente tem que testar, a gente tem que ajustar, a gente tem que conhecer. Só que já existe bastante informações aí que a gente pode trazer. Isso, Jailson, a ideia é justamente essa. Então, a gente vai ter trabalho nas 3 unidades e poderão ser feitos em dupla. O seminário também poderá ser feito em dupla, se vocês desejarem. Tá? Eu só estou deixando livre, porque de repente você diz, não conheço ninguém, não quero tentar, prefiro fazer sozinho. Ok, mas uma tática seria isso. Vou fazer agora, porque vale pouco, no máximo 2 pontos, não vai ser uma coisa assim com valor excessivo. Então, se você perceber que o colega não deu certo, podem falar comigo no privado, professor, eu montei dupla com fulano e fulano, não fez. Estou fazendo sozinho, posso enviar? Entendeu? Porque aí eu já libero para vocês para liberar para enviar sozinho. Que eu já estou sabendo, olha, tinha montado a dupla, mas a dupla não deu certo, fulano está fazendo sozinho. Ok. Tá? Então não pense que fez a dupla, você está amarrado ali com aquela pessoa, não. Tá? Fiquem à vontade para poder trocar. A turma está pequena, está fácil da gente ajustar. Quando a turma é muito grande, complica, mas turma pequena está fácil. Bom, então era isso que eu queria conversar com vocês. Eu acho que a gente vai ter aí, então, semana que vem, vocês montando esses grupos. Até semana que vem eu já defino as perguntas, eu já libero isso para vocês. Tá? Então vamos sair daqui, já vamos lá no WhatsApp começar isso. E eu acho que é isso, tá? Assim, eu vou ver se a gente ainda vai fazer alguma aula síncrona antes da prova, tá? Se vocês me chamarem, eu venho. Como dizem, né? Porque se a gente começa lá no WhatsApp, professor, eu tô com dúvida nisso, professor, eu tô com dúvida, eu vou perceber o quê? Vamos juntar essa dúvida e vamos fazer uma aula síncrona. Mas como, se não tem essa demanda, às vezes fica difícil, eu não sei, vou falar o quê? Não tem como fazer um apanhado geral de tudo, né? Então, eu dependo da demanda de vocês.
Então, era isso, pessoal. Tá? Estou à disposição. Já já jogo lá no WhatsApp para a gente montar o grupo. Essa aula está gravada, então eu vou disponibilizar o link assim que terminar aqui. Aqueles colegas que não puderam assistir vão poder assistir. Então, todo o nosso material está gravado. Mas essa interação precisa ocorrer. Beijos, até breve. Até mais. Dionis, vai ser tudo entregue pelo AVA. Tá? Problema de Word ou PDF. Olha, a vantagem do PDF é que ele não desconfigura. Tá? Então, assim, eu normalmente peço em PDF só para não desconfigurar. Mas não tem problema não, pode ser em Word. Se enviar. Você tem dificuldade de transformar para PDF? Se for isso, não é problema não. Tá? Perfeito. Ok, tá? Até mais.